Só me diga se está aparecendo Tá sim. Uhum. o material. Tá bom. Então vamos lá. Só vou dar uma recapitulada. Uhum. Nas últimas aulas a gente tá falando das formas farmacêuticas líquidas, né? E a gente começou a falar de solução. E a gente terminou o bimestre falando dessa questão da solubilidade, né? Dizendo que, né, todo líquido, todo solvente vai ter um certo grau que a gente chama de saturação, que é aquele momento que você coloca uma outra substância ali dentro, ele não consegue mais dissolver. Então, a saturação está ligada a isso, né? Como a gente costuma falar normalmente no dia a dia, né? Tem algumas situações que saturam a gente. E aqui é a mesma coisa, né? Então, uma solução vai chegar um momento que ela não vai mais conseguir solubilizar mais nada. Então, esse seria o nosso ponto de saturação. Aí eu ainda comentei uma coisa além disso, que a gente consegue, né, em alguns casos, na maioria dos casos, fazer alguma coisa dentro dessa formulação para aumentar esse ponto de saturação. Ou seja, o produto chegou lá no seu limite, porém a gente pode fazer algumas coisas para conseguir dissolver mais substância ainda. E é basicamente isso que a gente vai ver hoje. Aí a gente falou dos principais solventes, né, quais que são aqueles que a gente mais usa na farmácia de manipulação no dia a dia, que é o álcool etílico, glicerina, o propileno e o sorbitol e a água, né? A água é o mais utilizado. E com uma frequência menor, alguns outros solventes, como acetona, álcool isopropílico, clorofórmio, éter, e os óleos, né? Principalmente os óleos, quando a gente vai trabalhar com substância que só dissolve em óleo. Então, a gente tem hormônios, por exemplo, que se a gente precisar fazer na forma líquida, a gente vai ter que fazer na forma de óleo, né? Então, porque os hormônios geralmente eles são lipossolúveis, eles se dissolvem só em óleos. Então, aquelas injeções, né, de hormônios, os anticoncepcionais, por exemplo, eles são todos à base de óleo, geralmente óleo de origem vegetal, geralmente óleo de milho, mas eles são óleos porque os hormônios costumam se dissolver em óleo, né? Então, a gente vai ter que sempre respeitar essa característica da substância que a gente quer dissolver. Tem alguns outros que a gente utiliza, tipo acetona, clorofórmio e éter, mas geralmente eles são utilizados como solvente que a gente chama de intermediário. Eu dissolvo alguma substância na acetona, por exemplo, para que ela se transforme em líquido e eu coloque, ou coloque. Opa, chegou alguém aí. Deixa eu abrir ali, só um pouquinho. Então, o que que eu vou fazer? Às vezes eu preciso dissolver em alguma coisa como acetona, né? Porém, essa acetona não, geralmente ela não pode ficar ali. Então eu dissolvo, ou eu coloco ela na acetona e essa substância ela reage e se transforma em alguma coisa solúvel, e daí a gente coloca no outro solvente, água ou óleo, conforme for o caso. Ou a gente evapora, né? Então eu faço uma transformação, transformo ela em algo mais solúvel e evaporo, principalmente a acetona e o clorofórmio e o éter, né? Que não podem ser utilizados. Imagina se eu faço uma solução aí de éter, por exemplo. Ninguém vai poder tomar, né? Então, é, a gente tem esses outros solventes que muitas vezes são utilizados para isso, como um líquido intermediário em alguma reação, mas que no final lá eles são, de alguma forma, eles acabam sendo eliminados. Alguns não, mas esses que são mais, esses solventes, né, que são mais perigosos, acetona, clorofórmio e éter, eles precisam ser eliminados para não trazer problema para a gente. Ah, aqui a gente já não falou, né, Kelly? Eu não me lembro, mas se a gente já falou, eu falo de novo, não tem problema. E como que a gente vai escolher um solvente? A gente vai escolher, né, baseado em várias coisas. Eu não vou escolher só porque é mais barato. Eu não vou escolher só porque
mais fácil de solubilizar, né. Eu vou ter que ter alguns critérios para escolher qual o solvente mais adequado. Já comentei ali atrás, né, o mais utilizado é a água. Maior parte dos casos a gente, com esses critérios que estão colocados aqui, a gente acaba escolhendo a água, mas nem sempre isso acontece, né. Então vamos ver que critérios que a gente tem que prestar atenção. Transparência, por exemplo, se eu vou fazer alguma substância, uma solução, eh, digamos assim, que ela vai ficar visível principalmente, o ideal é que ela seja transparente, para que a gente possa verificar, né, se de repente não tem partícula lá dentro. Às vezes alguma solução, tipo aquelas soluçõezinhas de colocar no ouvido, por exemplo, elas vêm em frasquinhos plásticos que não são, transparentes e a gente não consegue ver o interior. Aí a gente até pode, né, de repente ter uma solução, um solvente, na verdade, que não seja transparente, que, eh, não vá trazer nenhum tipo de problema para o produto. Mas geralmente quando a gente utiliza algum tipo de embalagem que é transparente, a gente quer que o líquido dentro seja transparente também. Então, o nosso solvente ele tem que ser transparente, porque ele vai mostrar, né, que todo aquele sólido que a gente, dissolveu ali dentro está realmente dissolvido. Baixa toxicidade é importante, então eu não posso utilizar o éter como, um solvente principal, por isso que ele muitas vezes tem que ser evaporado, ele tem que sumir da formulação, né, porque ele é tóxico para o nosso organismo, então eu não vou utilizar o éter como meu solvente principal, né. Eh, então eu preciso verificar isso, a toxicidade do produto. A viscosidade, às vezes eu preciso de viscosidade, né, e às vezes eu não preciso. Então dependendo da viscosidade do solvente, pode ser que ele ser um solvente mais viscoso, ele atrapalhe a formulação. Então, às vezes eu vou precisar verificar isso. Por exemplo, eu tenho água e propileno glicol. A maior parte dos produtos que se dissolvem na água, se dissolvem no propileno glicol. Então eu poderia ter os 2 como solvente, né, eu poderia escolher os 2 como solvente. Mas às vezes eu preciso de algo mais viscoso, então talvez nesse caso seja mais interessante utilizar propileno glicol. Às vezes eu preciso de algo menos viscoso, então dependendo da situação, eu vou ver também qual que é o mais indicado. Outra coisa importante, o sabor. Existe no mercado não sei se ainda existe, mas existia no mercado um preparado de vitamina D, que eram umas ampolas, então líquidas de vitamina D, e essas ampolas, então você abria, colocava o líquido que estava ali dentro numa colher e tomava. É uma ampola igual a ampola de injetável, mas era para uso oral. E essa vitamina D, ela é dissolvida no óleo de milho. De milho? É, óleo de milho. E o óleo de milho tem um sabor forte, então quando você vira, né, o conteúdo daquela ampola numa colher e coloca na boca, você sente o gosto forte do óleo de milho. E isso, para algumas pessoas, eu vi algumas pessoas comentando que tinha um pouco de náusea para tomar, esse produto. Dentre os óleos que a gente tem, nesse caso, o óleo de milho talvez seja o menos problemático. Tem alguns outros óleos que têm um sabor muito mais forte, né, então a gente tem que tomar cuidado com a questão do sabor. Se ele for influenciar negativamente, a gente tem que pensar 2 vezes. No caso hoje dessas substâncias oleosas, ao invés de você preparar numa mas aí já é um processo industrial, que na farmácia de manipulação a gente não consegue fazer. Se você precisar preparar, por exemplo, o a vitamina D na forma líquida, você pode colocar naquelas cápsulas gelatinosas moles, né, então ela envolve totalmente o óleo não reage com aquela cápsula gelatinosa e a pessoa pode tomar normalmente, ela não vai sentir o gosto. O óleo só vai se desprender, né, sair de dentro da cápsula quando ele já estiver lá no estômago, e daí a gente já não sente o gosto.
mas antigamente a gente não tinha essa possibilidade, então era feito dentro de ampolas e você tinha que colocar na boca para tomar. Que mais? Compatibilidade com outros componentes, é importante. O solvente tem que ser compatível com todos os outros componentes da formulação, né. Então, não dá para a gente pensar só na solubilidade do princípio ativo e do solvente. Às vezes, eu vou fazer, por exemplo, uma solução oftálmica. Não, oftálmica não, vamos falar outra mais fácil aqui, uma solução nasal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um princípio ativo que vai um descongestionante. Então, um princípio ativo que seja descongestionante, vou dissolver ele dentro de uma solução, né, de um solvente, desculpe, transformar ele numa solução. Mas é só isso que eu vou precisar? Não. Eu vou precisar de algum produto que mantenha a estabilidade daquele produto, não permita crescimento de micro-organismo, então eu vou ter que colocar um conservante. Então o meu conservante tem que ser compatível tanto com o solvente quanto com o princípio ativo. E assim por diante. Quanto mais componentes, mais substâncias tem numa formulação, mais atento a gente precisa ficar, porque tem que verificar a compatibilidade de todos os componentes, com o solvente e com os outros componentes que estão ali dentro. Que mais? Ser inerte química e farmacologicamente. Então, o solvente em si, ele não pode ter nenhum tipo de efeito. Ele não pode quimicamente reagir com absolutamente nada e, ao mesmo tempo, ele não pode ter nenhum efeito farmacológico. Por isso que a água é o solvente universal, né? Ela tem todas as boas características. Ela não reage, ela não altera quimicamente nada, né? Então ela é o solvente perfeito. Infelizmente, não são todos os solutos que se dissolvem nela, né? Esse que é o grande problema. Odor também é importante, às vezes um solvente com um odor desagradável pode, ou impedir que a pessoa faça o tratamento ou, de uma certa forma, fazer com que ela tenha os seus rejeite o tratamento, né. O custo também é importante, então, de repente, você utilizar um solvente muito caro vai encarecer o produto, de uma forma geral, né, no seu valor final, então isso tem que ser levado em consideração. A irritabilidade é importante, por isso que a água também é perfeita, porque a água não traz nenhum tipo de irritabilidade, tem outros solventes que podem trazer. Tem várias pessoas, por exemplo, que têm, problemas com alguns solventes, como o propileno glicol, como o sorbitol, então, a gente tem que verificar isso, né, às vezes até com a própria pessoa. E a compatibilidade com o material de acondicionamento também é importante. Então tem alguns produtos que nós temos que tomar cuidado, né, com a embalagem que a gente escolheu. Então, aqui, ao contrário, a gente vai ver, né, o solvente ideal e vai escolher a embalagem que seja ideal. Eu não posso muitas vezes pensar: "Não, eu vou fazer um produto baseado na embalagem que eu vou utilizar". Não, a gente tem que pensar, né, que quando você for utilizar aquele determinado solvente que reage com alguns tipos de materiais, né, então você vai precisar ter uma embalagem especial para esse tipo de solvente. Não evitar o uso do solvente, porque aí vai dificultar a tua vida na hora da preparação do teu manipulado. Como eu falei anteriormente e falei ali no comecinho da aula, né, então a gente tem a possibilidade de, eh, melhorar a solubilização de alguns fármacos que não são muito facilmente solúveis, ou quando a gente quer aumentar a quantidade de soluto que a gente quer, solubilizar num determinado solvente. Então, como no caso que foi explicado lá do cloreto de sódio, né, então, chega um determinado momento que eu vou adicionando cloreto de sódio na água
ele vai dissolvendo. Vai chegar um determinado momento que, por mais que eu faça agitação, faça todo o processo ali para facilitar a solubilização, não vai mais ter solubilização do cloreto de sódio, porque a água já está saturada, né? Então ela saturou, ela não consegue mais fazer a dissolução de mais cloreto de sódio. Porém, a gente às vezes precisa de uma quantidade, solubilizar uma quantidade maior do que aquela que o próprio solvente permite. Daí a gente vai, né, tentar melhorar essa solubilização. E aí a gente pode utilizar algumas técnicas. Então, a gente pode utilizar, em alguns casos, a temperatura, área de superfície, agitação, adição de hidrótopo, solubilização e mistura de solventes, variação de pH do meio, uso de agentes tensoativos. Como assim? O que que é isso, né? Então a gente vai ver cada um desses casos, o que que pode acontecer. Então, preciso melhorar a solubilização. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho todas essas opções aqui. Aí eu vou ver qual que é a opção que se adapta para a minha necessidade naquele caso específico. Então vamos lá. Primeiro, temperatura, né? Então a gente precisa ficar ciente de uma coisa. Geralmente, quando a gente aumenta a temperatura, né, a gente consegue fazer com que o solvente dissolva mais do soluto. Isso acontece quando eu pego então aquela água com aquele cloreto de sódio, aqueço aquela água, ela vai permitir que mais cloreto de sódio se dissolva, tá certo? Se eu fizer isso com açúcar, vou fazer um xarope, por exemplo. Quando a gente for fazer xarope, vocês vão ver. A quantidade de açúcar que vai é gigantesca em relação à quantidade de água que a gente vai utilizar. Então, quando a gente coloca dentro do mesmo becker o açúcar e a água, vocês olham e vocês dizem assim, isso aqui não vai dissolver nunca, é muito açúcar para pouca água. Aí o que a gente faz? A gente põe para aquecer e vocês vão vendo que o aquecimento facilita essa dissolução. Vai chegar um determinado momento que todo aquele açúcar dissolveu na água e vai começar a formação do xarope. Então, isso é uma técnica que a gente pode utilizar. Então, de repente, pode ser que eu precise colocar uma quantidade grande, está lá difícil de dissolver aquele sólido no meu solvente, então eu posso tentar aquecer um pouco, né, e com agitação e com aquecimento bem devagar, a gente vai vendo se o produto dissolve. Como regra geral, ele vai dissolver. Só que, como toda regra, a gente tem as exceções. Aqui, deixa eu pegar o apontador. Aqui a gente vê alguns casos em que a gente está relacionando o aumento da temperatura, aqui na horizontal, em relação, então, à dissolução, porcentagem de dissolução. Então, vocês vejam aqui que geralmente o que acontece. Vou pegar esse caso aqui. Sulfato de sódio. A temperatura vai aumentando, então chega em 10 graus. O que aconteceu? Aumentou, né, a solubilidade. Ficou mais 10%, conseguiu solubilizar. Aumentou para 20 graus a temperatura, da mesma forma, a dissolução também aumentou. E assim vai. Né? Vai aumentando a temperatura, vai aumentando a solubilidade. Vejam bem. Então, ele vai aumentando, vai aumentando. Aqui não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, mas quando chega em 30 graus, ele conseguiu dissolver uma certa temperatura. Aumentou mais a temperatura, o que acontece? Perdeu aquela água que estava grudada ali na estrutura e começou a diminuir a solubilidade. Então, até uma certa temperatura, eu aumento a temperatura, aumenta a dissolução do sólido ali. Chega um determinado momento que começa a diminuir, começa a precipitar o sólido de volta. Aqui a gente tem cadê o outro caso? Mais interessante ainda. Eu tenho a 0 graus, eu coloco essa substância aqui, sulfato de césio, sei lá,
e ele já dissolve mais de 20% do sólido, né? Se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Vou aumentando a temperatura, cada vez mais a substância fica insolúvel e começa a precipitar. Ou seja, o fato de eu aumentar a temperatura faz com que o produto fique menos solúvel. É exceção, né? A maior parte dos casos, a gente aumentando a temperatura, a gente vai ter o aumento da solubilidade. Então, a gente vai conseguir dissolver mais substância, mas vai ter sempre a exceção. Então, a gente precisa, né, ver dentro da nossa farmácia se tem alguma substância que tem essa característica de ficar menos solúvel quando aumenta a temperatura. Se ficar mais solúvel, a gente pode utilizar a temperatura, né? Então, posso aumentar a temperatura. Preciso dissolver uma grande quantidade, então vou dissolver, né, com aquecimento. Tá certo? Posso fazer isso sempre? Pergunto para as duas que estão na sala nesse momento. Eu acho que não, né? Depende do que você vai fazer. Por exemplo. Ai, prof. Depende do que você precisa, do que precisa ser feito a dissolução. Não sei se a temperatura é indicada para todo tipo de. Então, não é. A gente precisa ver algumas questões, né? Se aquela substância que eu estou querendo dissolver, né, ela de repente não pode degradar com uma temperatura um pouquinho mais alta. Então, preciso conhecer a substância. Vai que ela é estável à temperatura normal, mas 50 graus ela degrada. E daí eu vou aquecer, vai chegar em 50 graus e vai degradar a substância, vai perder o efeito, né? Então, tem que tomar cuidado. Não é assim, né? Vou usar a temperatura para dissolver. Não, a gente tem que ver quem é a substância, né? Outra coisa, quem é o solvente? Se eu estou usando a água, tranquilo. Mas se eu estou usando álcool, por exemplo, eu vou Uhum. colocar o álcool ali na chama para aquecer? Se eu estou usando éter, né? Então, são inflamáveis, são explosivos. Então, não é também assim, vamos aquecer qualquer coisa. A gente tem que analisar daí o que a gente tem. O solvente que a gente tem, o soluto, se ele não degrada com facilidade, com uma temperatura mais alta. Às vezes, né, não dá para fazer isso, tem que fazer alguma outra coisa. Ah, não consigo, porque o meu solvente é álcool e se eu esquentar vai explodir. Então, o que eu vou fazer? Vou procurar uma outra possibilidade. Aí a gente tem as outras possibilidades. Vamos ver a próxima, então. Deixa eu colocar de volta aqui. Continua aparecendo para vocês o material? Sim, prof. Tá. Às vezes, eu aumentando a área de superfície do meu sólido, do meu soluto, eu consigo dissolver melhor. Às vezes, eu não preciso nem aquecer. Às vezes, é só questão de eu deixar as partículas que eu quero dissolver mais fininhas, menores, em tamanho menor. Então, eu vou fazer o quê? Deixa eu também desenhar aqui. Desenhar aqui do lado. Pense o seguinte, eu tenho uma partícula, né, um grãozinho do sólido que eu quero dissolver, que é desse tamanho. Estou fazendo aqui uma comparação bem chula, né, mas ele é desse tamanho e eu coloco ele na água. Então ele está ali no meio da água. O que vai acontecer? Será que ele vai dissolver com facilidade? Muitas vezes não. Por quê? Porque a dissolução dele está ligada ao contato que a água tem com a partícula. A água, então, ela precisa, nesse caso, né, entrar em contato com a superfície da partícula, né, e dessa forma ela vai fazendo a dissolução. Então, ela, digamos, entre aspas, assim, ela vai amolecendo essa parte superficial da partícula e
essa parte superficial, então, vai se incorporando no líquido. Se for uma partícula muito grande, o que vai acontecer? A água vai ficar em contato só com essa superfície aqui, então ela pode demorar muito para conseguir dissolver toda essa partícula. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aquela partícula daquele tamanho, triturar ela num tamiz, passar num grau de porcelana com pistilo, passar numa peneira para uniformizar o tamanho das partículas e, de repente, eu transformar aquela partícula daquele tamanho em essa mesma partícula, transformo ela em um pozinho bem mais fininho, então em várias partículas pequenas. Aí o que acontece? A água, o solvente, né, que eu escolhi a água no caso, mas não precisa ser necessariamente água, ela vai ficar em contato com todas essas superfícies aqui. Então ela vai conseguir dissolver com muito mais facilidade essas partículas, porque elas são bem menores, né? Então ela fica em contato com uma superfície muito maior desse material e dessa forma ela dissolve com mais facilidade. É mais ou menos aquilo que a gente tem às vezes dentro de casa, né? Você deixa às vezes lá o teu açúcar dentro de um recipiente, esse recipiente ficou meio aberto, aquele açúcar empedrou. Aí você está cheio de grandes pedras de açúcar. Se você coloca uma pedra grande dessas dentro do teu café, o que vai acontecer? Vai demorar muito mais para dissolver do que aquele açúcar que está todo em granulozinhos pequenininhos, que dissolve muito mais rápido. Então você vai precisar de mais tempo, né, e uma agitação maior para que esse torrão de açúcar se dissolva na totalidade. Então, quando a gente transforma uma partícula grande numa partícula menor, em várias partículas menores, na verdade, a gente faz com que o, o solvente que está em volta tenha mais possibilidade de dissolver ele com mais rapidez do que ah, aquela grande partícula, tá certo? Então, muitas vezes vocês vão ver que na prática, antes de dissolver alguma substância, a gente vai triturar ela, porque já muitas vezes visualmente a gente percebe que aquela partícula é grande e que ela vai demorar muito tempo para dissolver. Então, transforma em partículas menores, né? A superfície de contato dessa substância com o líquido acaba sendo maior, né? E dessa forma a gente consegue dissolver com mais facilidade. Tranquilo? Tranquilo, prof. Muito bem. Às vezes nem precisa isso, às vezes é só a gente fazer um processo de agitação melhor. Então, às vezes, a gente pode utilizar um agitador como esse, mecânico, coloca o sólido que a gente quer dissolver ali no solvente e, né, vai fazer outra coisa, deixa agitando ali. O fato de a gente ter essa agitação faz com que o líquido acabe se movimentando mais, digamos assim, fazendo com que as partículas que estão ali dentro, elas acabem também tendo um contato maior com esse líquido, dessa forma elas acabam dissolvendo mais rápido. Então, às vezes, né, não posso usar temperatura, nada, só o fato de eu deixar ali agitando pode fazer com que aquele material se dissolva. Quando a gente tem uma necessidade assim de algo mais imediato, às vezes a agitação é mais interessante. A gente já comentou sobre os xaropes ou a gente ainda não falou dos xaropes? Já, né? O Xarops falou sobre quais eram as formas líquidas, eu acho. Mas a gente chegou a falar só do xarope? Eu não me lembro mais. Eu também não lembro, prof. Não sei. Tá, então eu vou dar um exemplo aqui bem interessante. Quando a gente vai fazer o xarope, eu comentei com vocês, né, que tem duas formas de a gente fazer o xarope. Uma que a gente chama de a quente e outra que a gente chama de a frio.
A gente faz normalmente o xarope a quente, com aquecimento, né. Então eu tenho uma quantidade super grande de açúcar, eu tenho uma quantidade pequena de água, então para conseguir dissolver todo aquele açúcar eu vou trabalhar com temperatura. Mas se, eu quiser, eu posso fazer, esse xarope sem a, utilização de temperatura, eu posso fazer ele só com agitação. Nesse caso, né, que eu tenho as 2 possibilidades, eu utilizar a temperatura acelera muito mais o processo de solução, é muito mais rápido, e eu consigo fazer o xarope em 10 minutos. Mas se eu não tenho pressa e eu quero fazer um xarope que, ele fique com um aspecto, totalmente transparente, incolor, eu posso fazer ele a frio. Por que que eu falo incolor? Porque quando a gente faz o xarope a quente, ele acaba, pela própria temperatura, formando um pouco de açúcar que a gente chama de açúcar invertido, que é um açúcar que traz cor para o xarope. Então daí o xarope vai ter aquele tom meio amarelado, meio acastanhado. Mas se eu quero fazer um xarope, sem essa coloração, eu posso e tenho tempo, eu posso fazer ele a frio. Eu coloco o açúcar, coloco a água dentro daquele becker ali e coloco ele para agitar. Vai demorar muito mais para incorporar todo aquele açúcar no líquido, mas vai chegar um momento que vai incorporar todo aquele açúcar, só com agitação. Aí ele fica um xarope bem transparente, fica um xarope bem incolor, eh, mas a gente precisa de mais tempo. Então, pode ser feito? Pode, às vezes a gente pode utilizar qualquer uma dessas técnicas, dependendo do caso. Doutor, E oi, pode falar. desculpe, e quando o xarope é sem açúcar? Então, daí o xarope sem açúcar, ele, né, quem dá a viscosidade para ele é o açúcar. Uhum, Então o que que a gente precisa fazer? A gente precisa porque o xarope é só um veículo, né, ele não pode ter nenhum efeito farmacológico, nada. A substância que a gente vai colocar ali dentro que tem o efeito farmacológico. Então, o xarope é um veículo. Se eu não consigo, eu preciso, na verdade, transformar aquela água para facilitar a administração, eu preciso transformar aquela água em algo mais viscoso. E o açúcar, então, é que vai dar essa viscosidade. Ele deixa mais grosso. Mas se eu não posso pôr açúcar, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma outra substância que dê viscosidade. Daí a gente coloca um polímero que é derivado da celulose, que é a carboximetilcelulose, que ela faz um efeito mais ou menos semelhante ao efeito do amido, quando a gente vai uhum, fazer, por exemplo, um mingau de maisena. Você vai lá, coloca, ou você quer lá na sua cozinha engrossar um molho, você usa um pouco de maisena, um pouco de amido, né? Aqui ele faz a mesma coisa, então ele trabalha com o líquido e ele se dissolve ali no líquido, ele deixa o líquido mais viscoso. Aí a gente coloca algum. Então ele fica com a viscosidade que é necessária do xarope, né? Não mais com açúcar, mas com a carboximetilcelulose. E daí a gente coloca alguma substância, algum adoçante artificial para dar o sabor adocicado. uhum. Então, Entendi. daí tem as mesmas características. A pessoa que toma o xarope sem açúcar, ela vai ter o xarope viscoso, como tem que ser, e vai ter o xarope com aquele gosto adocicado. Claro que não é o mesmo gosto do açúcar, né? Porque o adoçante nunca tem o mesmo gosto, mas vai Uhum, ficar próximo. E a gente resolve esse problema das pessoas que não podem tomar o xarope por causa do açúcar, uhum. entendeu? Obrigada. Então é bem simples, é você, na verdade, brincar um pouquinho, né, para trazer as mesmas características do xarope de açúcar, que é a viscosidade e o sabor doce. Pronto, resolveu o problema. É bem simples, beleza? Vamos para frente. Tem algumas substâncias que, na verdade, elas são extremamente chatas para a gente dissolver essas substâncias, e às vezes elas não dissolvem se a gente não der uma forcinha extra.
Então, por exemplo, eu preciso fazer lá uma solução de iodo, uma tintura de iodo. E eu pego o iodo então, tento dissolver na água, eu não consigo. Ele não dissolve, ele é extremamente chato. Então o que que eu preciso fazer? Eu preciso dar uma enganada nesse iodo. O que que eu faço? Eu pego o iodeto de potássio, iodeto de potássio, dissolvo na água e daí eu coloco o iodo. Daí, pela presença do iodeto de potássio ali dentro, ele faz uma reação que ele se dissolve com facilidade. Então, essas substâncias que a gente adiciona para facilitar a dissolução, a gente chama de hidrótopo. Então, no caso do iodo, né, se eu for tentar fazer a dissolução natural, eu não vou conseguir, mas quando eu adiciono essa substância, o iodeto de potássio, ele facilita essa dissolução. Então ele reage com o iodo e facilita essa dissolução. Então, quando vocês um dia forem fazer lá numa farmácia de manipulação, vocês vão ver que o iodeto de potássio vai estar ali presente na formulação e ele então, tem o efeito tem a ação de hidrótopo nessa solução. Mesma coisa o ácido bórico, às vezes você precisa fazer a dissolução do ácido bórico e ele é também bem ruim para a gente fazer a dissolução. Aí você coloca na solução uma quantidade determinada lá de glicerina, aí o ácido bórico, quando você coloca ele dentro da solução, ele dissolve com facilidade, tá? Então a gente tem alguns casos aí que você precisa usar esse subterfúgio. Não adianta aquecer, não adianta agitar mais, não adianta nada. Você tem que colocar uma outra substância para que essa outra substância facilite a dissolução, tá certo? Mas sempre que vocês precisarem disso, em algum local vai estar indicado que é necessário a adição desse hidrótopo específico para essa substância. Outra questão, né, tem algumas substâncias que em um solvente só elas não são facilmente solubilizadas. Por exemplo, fenobarbital. Se eu tentar dissolver o fenobarbital em água pura, eu não consigo dissolver. Quando eu faço uma mistura de água e álcool, daí eu tenho que respeitar a questão do álcool, né, a quantidade do álcool, aí o fenobarbital se solubiliza com facilidade. A sertralina, a mesma coisa. Se eu for fazer uma solução de sertralina, eu vou ter que fazer uma mistura de glicerina e etanol para conseguir fazer com que essa sertralina se solubilize. Caso contrário, ela não vai se solubilizar. Então, às vezes, a gente precisa fazer essa mistura de solventes. Então, a mistura de solventes, às vezes, está ligada à melhoria da solubilização também. Outro caso, às vezes, que também não é muito comum do dia a dia para a gente se utilizar, mas que pode acontecer, é a variação de pH do meio. Então, eh, eu não sei se vocês já fizeram farmacognosia? Já, prof. Já? Eu Uhum. não sei se foi passado para vocês, eh, aquelas reações de purificação que geralmente a gente costuma falar, né, que aqueles processos de purificação de drogas que os traficantes fazem, né, então eles vão precisar de diferentes solventes, porque não sei se vocês chegaram a ver isso, que para purificar muitas vezes você tem que ir mudando o pH do meio para transformar a substância em um sal solúvel, depois insolúvel e assim por Sim. diante. Sim? Uhum. Então, e na verdade os traficantes descobriram isso, né, e a gente sofre por isso, né, exatamente porque hoje tem uma restrição muito grande de alguns solventes para a gente comprar, mesmo sendo uma farmácia de manipulação, exatamente para dificultar o acesso deles. Mas enfim, aqui às vezes a gente pode melhorar a solubilização das substâncias fazendo essa variação do pH do meio. Então a gente tem alguns casos aí que o fármaco ele tem um caráter de ácido fraco ou de base fraca, e dependendo do solvente, ele está insolúvel. Então o que a gente pode fazer?
tentar mudar o pH do meio para, então, deixar ele mais solúvel e ele solubilizar com mais facilidade na 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 no solvente adequado. Tô vendo uma coisa errada aqui, eu eh, vou ter que corrigir. Tá escrito ali embaixo em vermelho: "Reação com ácidos ou base fortes formando sais solúveis em água". Não, é sempre base e ácido fraco, tá? Eu vou mudar isso, depois eu passo para vocês. Não sei por que está colocado forte ali. Então, quando a gente tem um fármaco que é uma base fraca, por exemplo, atropina, codeína, morfina, então vejam que não são substâncias que a gente utiliza no dia a dia, né? E eu preciso fazer uma solução com atropina, por exemplo. Atropina até é mais utilizado porque pode ser utilizado na forma de colírio, por exemplo, né? Então, a atropina é uma base fraca, e se eu for fazer uma solução na água, ela vai ser pouco solúvel. Então, o que eu posso fazer? É uma base fraca, então eu vou adicionar um pouco de ácido diluído, né, um ácido fraco, para que ele se transforme em um sal, né? Lembrando lá daquela regra básica, né? É, sal, ácido mais base dá sal mais água. Então, se eu adicionar o o ácido nessa base fraca, ele vai transformar num sal solúvel, e daí ele solubiliza com facilidade. Eu só tenho que tomar cuidado depois, né, que eu fiz essa solubilização, né, a atropina está solúvel nessa água, então eu tenho que tomar cuidado para não colocar base, né, nenhuma dentro dessa solução, porque senão vai voltar a ficar básico e vai voltar a ficar insolúvel. E a mesma coisa acontece com substâncias que são ácidos fracos, fenobarbital, pentobarbital, etc. Esses ácidos fracos, se eu tento fazer uma solubilização em água, eles são pouco solúveis, eles não vão ter facilidade de solubilizar. Então, o que eu vou fazer? Vou transformar o meio, né, para que esse ácido se transforme em um sal, e esse sal seja solúvel. Então, para isso, eu vou colocar uma base. Fraca também, né? E a mesma coisa, tá pronto, né? Solubilizei, eu não posso adicionar nenhuma substância que seja ácida, porque senão o meio vai voltar a ficar ácido e o fármaco vai voltar a ficar insolúvel. Então, às vezes, vocês vão ver, a gente precisa dessa mudança de pH para que a gente consiga, então, solubilizar o material que a gente precisa transformar em uma solução. E por último, às vezes a gente vai utilizar uma substância tensativa. Deixa eu desenhar aqui de novo. Então vamos pensar aqui numa partícula, né? Essa partícula, opa, não deu certo. Deixa eu voltar ali. Então vamos imaginar que eu tenho uma partícula. E eu quero dissolver essa partícula, então eu coloquei ela numa solução. Vamos dizer que eu coloquei na água. Então ela está toda envolta por água. Então tudo aqui em volta é água. Na hora que eu coloquei essa partícula no líquido, o que aconteceu? Eu joguei essa partícula no líquido e de repente, assim, junto com a partícula veio uma bolinha de ar. Então essa bolinha de ar ficou aqui na superfície dessa partícula. O que essa bolinha de ar vai fazer? Ela vai impedir que a água entre em contato com essa parte, com uma parte da partícula. E essa água, então, pelo fato de não conseguir acessar esta parte aqui da partícula, aquela parte ali vai ficar seca, não vai ter o contato direto da água.
Isso vai dificultar a dissolução, vai demorar muito mais para dissolver. Então, o que a gente pode fazer? Isso vai acontecer muitas vezes em várias partículas diferentes. Então, essas bolhas de ar elas vão estar presentes e a gente vai ter que utilizar, então, alguma substância que elimine essas bolhas de ar, né? E dessa forma as partículas fiquem todas em contato com o líquido. Tranquilo até aqui? Sim, prof. Uhum. Então, basicamente é tirar a bolha de ar dali para que o líquido consiga molhar toda a partícula. O que a gente pode utilizar, então, para tirar essas bolhas de gás? Qual que é? Tensoativo. Então, os tensoativos, eles vão fazer o quê? Eles vão atuar na superfície da bolha de gás, diminuindo aquela resistência que aquela bolha tem, deixando ela mais fraquinha e assim ela explode com mais facilidade, tá? Ela explode, arrebenta e desaparece. Tem um medicamento que faz isso, não tem? Luftal. Luftal, exatamente. É a mesma coisa. O Luftal faz exatamente isso. Ele vai lá nas bolhas de gás que estão presentes lá no estômago, no intestino, né, na verdade, e diminui essa tensão superficial das bolhas, estoura essas bolhas e acaba com os gases. Aqui é a mesma coisa. Então, a gente utiliza o tensativo para romper a bolha. Rompeu a bolha, o líquido vai molhar essa partícula por inteiro e vai dissolver ela mais rápido. Então, é uma forma de a gente também fazer com que o material se solubilize mais rápido. E é isso. Então, são várias técnicas que a gente pode utilizar para melhorar essa solubilização, né? Pegar aqueles sólidos que têm um certo probleminha para dissolver e resolver isso com um pouco mais de rapidez. Porque o que acontece? Na maioria desses casos aqui, fora o caso, principalmente o caso dos hidrótopos, né, que a dissolução é muito lenta. Por exemplo, se eu quiser dissolver o iodo na água sem a adição de um hidrótopo, eu vou conseguir, mas vai demorar muito tempo. E a gente não tem esse tempo na farmácia, né? Então a gente tem que, de alguma forma, tentar acelerar isso. E todos os casos aqui, na verdade, são para facilitar a vida da gente dentro da farmácia de manipulação, fazer com que a coisa aconteça de forma mais rápida, para a gente não perder muito tempo também. Beleza? Beleza, prof. Dúvidas? Só na parte que o senhor falou de trituração, o Hum. que é tamização? Tamização é passar por uma, entre aspas, peneira. Ah, peneira. Uhum. Isso. Então a gente tem várias. Quando a gente for fazer prática, me lembre de mostrar essas peneiras. A gente tem várias peneiras dentro do laboratório que elas têm malha diferente. Então os buracos, né, onde passam o pó que a gente coloca ali, são de tamanho diferente. Então tem buracos menores, buracos maiores. Então, conforme o tamanho da partícula que a gente quer, a gente vai utilizar uma peneira específica, né, que só passe aquele tamanho de partícula. E quando a gente utiliza esses tamizes, a gente geralmente utiliza junto com o processo de trituração. Então, eu quero transformar as partículas num tamanho X, né, que eu sei que vão solubilizar mais fácil. Então, eu vou lá, trituro, coloco em cima da peneira, faço a agitação. Sobrou alguma coisa na parte de cima dela, quer dizer que as partículas estão muito grandes. Então, eu vou voltar para triturar de novo. O que passou pela peneira, eu sei que já estão dentro do tamanho ideal e que vão solubilizar com mais facilidade. Tá? Então, como visualmente eu estou triturando ali, eu não sei se todas as partículas já estão do mesmo tamanho, ou de um tamanho ideal, eu faço esse processo. Ponho na peneira, peneiro, né? E o que ficou ali em cima, eu sei Tritura de que volta. está muito grande ainda o tamanho. Então, vai dificultar ainda um pouco a dissolução. Vou lá, trituro de novo, até que tudo passe pela peneira. Tá.
Tá? E na substância tensoativa aqui da bolha, Tá. se agitar não funciona? Nem sempre. Às vezes as bolhas agarram de uma forma É. é, que Então tem tá. que tem que romper de alguma forma. Só Uhum, agitação, às vezes não é suficiente. uhum. Pode facilitar? Pode. Pode diminuir o tempo? Pode. Mas às vezes, dependendo da substância, elas se agarram também, entre aspas, né, de uma forma tão forte que mesmo uma agitação assim Não é o suficiente. não é suficiente. Uhum. Então Se tem. você colocar o tensoativo e agitar, aí vai bem mais rápido. Uhum, Então, às vezes, você tem que utilizar aí duas técnicas ao mesmo tempo para melhorar também. Mas às vezes só a, a agitação pode ser que continue demorando bastante. uhum. Tá bom? Tá joia então, prof. Mais Obrigada. alguma coisa? Não, acho que é só isso. Então tá bom. Então, um bom feriado para você. Obrigada, pro senhor também. Muito obrigado. E até a semana que vem. Semana Até. que vem não é a semana inteira de feriado, né? É, né? Infelizmente.